Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Rodrigo Freitas, editor adjunto de cidades do jornal O Tempo, e hoje a gente volta a falar do Enem, que vai ser feito no próximo fim de semana, envolvendo 5.900.000 candidatos. Aqui em Minas, são 653 mil pessoas prestando a prova. E a redação, que é um dos temores de muitos dos candidatos que vão fazer o Enem, vai ser um dos destaques neste videochat que a gente começa a partir de agora, hoje com muitos convidados, hein? Começando pelo professor Eberton Sabino, o professor Pinta, do Colégio Magno. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Também com a gente aqui hoje, professor Luiz Antônio dos Prazeres, do Centro Pedagógico da UFMG, professor que já atuou na coordenação da correção da redação das provas do Enem. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Obrigado. E tem também uma aluna, estudante do Colégio Magno, que está no terceiro ano do ensino médio, Marcela Troppe. Obrigado pela presença. Hoje vai tirar suas dúvidas aqui. Bem-vinda, Marcela. Obrigada a você pela oportunidade. Como sempre, minha parceira de videochat aqui no portal Tempo Online, Rejane Aires. Bom dia, Rejane. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. Rejane acompanhando a participação do internauta. Você que está aí no portal Tempo Online, mande para cá a sua pergunta para que a gente possa tirar dúvidas a respeito de redação e também da prova de Ciências Humanas do Enem, que, como eu disse, vai ser realizado no próximo fim de semana em todo o Brasil, dias 3 e 4 de novembro. Começar perguntando para o professor Luiz Antônio dos Prazeres. Professor, redação é sempre um temor em vestibular e não é diferente quando o assunto é o Enem. Até porque é o momento em que os alunos precisam interpretar, precisam entender mais a fundo os problemas para que eles possam discorrer a respeito deles, acerca dos temas que são levantados. O que é básico para esse estudante que vai prestar a prova no próximo fim de semana? A que ele tem que estar atento para fazer uma boa redação? Bom, primeiro pode me chamar de professor Prazeres, que é mais fácil, mais todo mundo conhece assim. Me conhece por Prazeres, eu esqueci de falar isso. Bom, é importante que o estudante ele tenha em mente que ele tem que estar atualizado em relação aos assuntos da atualidade, que ele leia bastante, que ele tenha lido bastante, que a prova já está aí às portas de acontecer, discutindo, procurando ler jornais, revistas, páginas da web que discutam assuntos da atualidade. O Enem sempre fala de problema contemporâneo nas redações. A gente não lida com problemas antigos, da antiguidade, etc. e tal. E para esses problemas contemporâneos, óbvio que a bagagem que esse aluno tem de ciências humanas, história e geografia, principalmente, isso conta muito, né? Sim, porque na prova de redação, o que você vai ter? O aluno, para poder fazer um bom texto, ele tem que acionar, né, colocar de prontidão todos os conhecimentos que foram construídos durante a educação básica dele, que compreende o ensino fundamental com o ensino médio. Ele tem que fazer inter-relação, tem que fazer análise, tem que ter uma conclusão, né, acerca desses assuntos. E aí é aquela história que a gente fala, estejam antenados ao que está acontecendo para poder falar com propriedade sobre o assunto que vai ser abordado. E ele já devia estar antenado já há algum tempo, né? Não adianta pensar que de hoje para domingo, por exemplo, ele vai ficar antenado. Bom, na contemporaneidade, eu diria coisa a partir do início da alfabetização, você já começa a prestar atenção em tudo, né? A gente vive numa sociedade da informação em que as pessoas não podem ficar alienadas em relação ao que é noticiado, o que é discutido. Não podem se dar esse luxo, obviamente. Uhum. Professor Pinta, em relação à prova de Ciências Humanas do Enem, parece que hoje, o que a gente até falava no videochat de segunda-feira, também conversando com um especialista, parece que hoje a questão interdisciplinar é o que domina o Enem, né? Então, como é que o aluno precisa se preparar e a que ele tem que estar atento na hora de fazer a prova? Eu acho que o primeiro aspecto é muito o que o professor Prazeres comentou. O aluno não ter uma percepção da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, como algo que está estudando, ou seja, a história, o passado, a geografia, informações fixas ali de relevo, solo, tá? Mas que é um ensino necessariamente dialógico. Então, o que eu sei do espaço, seja espaço no sentido cultural, seja no sentido físico, é muito útil para me ajudar a pensar as relações sociais e políticas de uma determinada sociedade. Então, é a aplicação. Quando a gente fala do Enem competência e habilidade, está muito ligado à aplicabilidade. E é uma aplicabilidade para pensar o presente. Então, essa noção da história como disciplina de passado, ela está totalmente superada. Então, o que o professor Prazer sugeriu, né,
do refletir, analisar sobre a contemporaneidade, é fundamental para que você possa fazer essas interrelações entre os conteúdos. Né? Usar o que você estuda, por exemplo, da filosofia, dos paradigmas de pensamento, para conseguir deduzir o contexto do século, por exemplo, XIX, os valores daquela sociedade. Então, é ter uma formação dialógica. Hoje não é mais a prova do decoreba, né? É uma prova de interpretação. Sem dúvida nenhuma, o Enem deu essa grande contribuição ao ensino, que é superar a questão da decoreba, né, e trazer o elemento da análise mesmo, da crítica. Inclusive, se você ficar muito preso na prova, na questão, tentando simplesmente lembrar, o tempo não é suficiente. Porque é uma prova extensa demais. Isso, né? Então você tem que ter uma objetividade de chegar ali, ler o que está sendo pedido com clareza, ver qual que é a situação, problema que está ali posto, né? E ser capaz de deduzir, e analisar e de deduzir, inclusive. Né? Muitas vezes a gente pensa que o deduzir está falando de um chute. Não, está falando de alguém que, com as informações que são dadas, né, né, a gente sempre comenta com os alunos ali o quando, o onde, o quem, o que, né, o que está sendo efetivamente. Você sabe que essas são as perguntas básicas do jornalismo, né? Sim. É o que a gente chama do lead nas reportagens. O que, quando, onde, como, por quê, quando e com quem. É o que são traz, 6 perguntas básicas. É o que traz significado, né? Não tem como a gente estabelecer uma análise sem que esses elementos sejam presentes. Então, a prova traz grande parte dessas informações e eu acho que a eficiência está em ser capaz de ler isso. Muito bem. Marcela Trópia, que é estudante, vai prestar o Enem no próximo fim de semana. Como é que foi a preparação? Como é que você se preparou para essa prova e qual a expectativa em torno dela? Essa preparação começou mais recentemente ou você já tinha essa consciência de que era importante se preparar desde quando começou o ensino médio lá no primeiro ano? A organização do colégio ela já vem desde o primeiro ano, né? Para que a gente se organize para chegar no terceiro ano tranquilo, apenas com o terceiro ano de revisão, de alinhavar mesmo os pontos que ficaram falhos no primeiro e no segundo ano. Então, assim, esse ano eu fiquei mais tranquilo, tentei focar no que era falha minha de outros anos, algumas matérias específicas que eu deixei passar ou porque era no final do ano, já estava cansado, ou porque não tinha entendido mesmo, passou a avaliação, acabou a matéria. E no terceiro ano não, né? Tudo cumulativo, então você é obrigado a voltar atrás e tentar aperfeiçoar o que não estava tão bom assim. Então o terceiro ano foi mais ou menos isso. E a expectativa para o Enem é que caia tudo que a gente estudou, né? E que seja uma prova não tão maldosa quanto às vezes ela costuma ser, com umas pegadinhas, um enunciado maldoso, mas que seja uma prova clara, de análise mesmo, de raciocínio em cima dos enunciados, que a gente possa ser capaz de responder. A redação é de fato o que mais preocupa o candidato, por ser o momento ali em que ele não está naquela questão de múltipla escolha, que de certa forma ele já tem a resposta ali, ele só precisa raciocinar para encontrar essa resposta. No caso da redação, ele precisa construir um raciocínio e um pensamento com a introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso faz da redação realmente o ponto de maior preocupação para o candidato, para o estudante? Com certeza, né? Eu acho que o problema da redação, além do pouco tempo que a gente tem para fazer, é misturar uma habilidade da escrita, uma habilidade de raciocínio, de argumentação, que às vezes as questões fechadas não exigem. Então a gente precisa estar ali concentrado, conseguir elaborar. A escrita tem que estar com as palavras certas, nos lugares certos, as palavras-chave, as frases núcleo, né, que os professores de redação costumam pregar. E a gente tem que conseguir lembrar, pelo menos, um ponto de oposição das duas ideias para conseguir, na conclusão, fazer uma proposta de intervenção, né? Que a grande proposta da redação é essa. É você conseguir resolver a questão que eles estão propondo. Por isso que eu acho que é a prova mais difícil, que você está testando uma habilidade totalmente distinta das outras, né? Antes da gente passar para as perguntas dos internautas, é a sua vez, então. Você tem 2 professores especialistas aqui pertinho para você tirar dúvidas. Se é que ainda tem alguma, creio que ainda possa existir, claro, mesmo que a gente esteja a poucos dias da prova. Que tipo de pergunta você faria para eles hoje? Para a prova de humanas, que é uma coisa que eu costumo errar muito nas questões. Quando fala muito de cultura, eu não consigo compreender se é para eu relativizar, generalizar e considerar essas culturas parte de uma cultura nacional, ou se eu tenho que tentar entender o que está falando naquele contexto específico e levar em conta o que aquela cultura prega, sabe? Eu não sei se eu tenho que ter a visão geral ou se eu tenho que ter uma visão mais macro, específica. Micro. O macro e o micro me confundem muito. E na questão da redação,
a gente costuma ser muito generalista, né, na conclusão, costuma falar conscientização, o Estado tem que intervir, e algumas ideias que a gente podia ter de intervenções mais incisivas, mais efetivas para pôr na conclusão. Vamos começar então com o professor Pinta falando das ciências humanas. A questão que a Marcela, né, apresenta é muito pertinente. E é parte da questão, inclusive, ela vai ser uma questão mais básica, mais global, né, mais complexa, em função de exigir essa relativização. Ela foi exatamente no ponto. O aluno tem que ser capaz de, ao ler a questão, e ela só vai conseguir perceber isso na questão, no enunciado, né, ao identificar qual é a situação, o problema que está sendo apresentado, se exige dela essa percepção do macro, do conceito cultural macro, da inclusão, ou micro, daquela especificidade. Mas isso é sempre apresentado como diálogo, porque nós não podemos pensar que o macro ou o micro são excludentes, ao contrário. Se você juntar nas competências e habilidades, você tem uma competência que fala de compreender a cultura e a formação da identidade. Algo fundamental para se pensar o mundo hoje no nosso país, né? E uma outra fala a respeito de você compreender e valorizar a democracia e cidadania. Observa, não está falando só compreender, não, está falando valorizar. O Enem está apontando isso como um valor. Se você junta os dois aspectos, um item fundamental da democracia é você ser capaz de perceber o quê? O micro, o particular, não só compreender, como respeitar. Então você tem questões do Enem que fazem esse convite exato. Por exemplo, tem uma questão que trouxe algumas culturas do Nordeste, né? Qual que era o objetivo? Você identificasse a cultura do Nordeste, mas dentro de qual perspectiva? Dentro de uma cultura nacional. É uma manifestação da cultura brasileira, né? Própria daquela região. Tá? Então, quando você tem uma questão que fala sobre feijão tropeiro, você pode pensar, pô, mas para nós isso é muito fácil. Não está discutindo no sentido mineiro. Está no sentido aquele aspecto da gastronomia, como da cultura, que expressa uma identidade, ao mesmo tempo regional, mas que é próprio de uma formação nacional. Então, esse ir e vir tem que ocorrer. É o relativizar. É o relativizar. Professor... Que é, inclusive, respeitar o aspecto da democracia, né? Da inclusão. Professor Prazeres, em relação à dúvida de redação da Marcela. Bom, a resposta que eu tenho que dar para a Marcela é a seguinte, Marcela. Normalmente as pessoas respondem na conclusão da sua redação questões às vezes muito generalizantes. Né? Então pensar tem que ter a proposta de intervenção. Sem a proposta de intervenção, as pessoas, os examinantes perdem 200 pontos. Né? Que ele tem que apresentar isso. Ser um pouco mais específico em relação a isso. Né? O governo tem que intervir, esse tipo de frase feita. Discurso batido, né? Completamente. A gente vai ter, então, você vai ter, já vi isso, né, num texto. Fala assim, tem texto que você começa, eu já corrigi muita redação na vida, então eu falo assim, eu já sei onde que esse sujeito vai chegar. Então, tentar trazer para o examinador, desculpe-me, alguma coisa assim que seja não completamente inusitado, mas tem que ser plausível e que vocês tenham mesmo propostas. Que a questão é essa. Né? Aí, normalmente, as pessoas generalizam. Falam, devemos respeitar as diferenças, né? Igual você estava falando. Então, isso normalmente cai no vazio. E aí, isso tem uma tendência, normalmente, a ser menos valorizado para o global do texto. Rejane Aires, vamos passar para as participações do internauta? Como é que está aí? Está bombando já? Tem várias. Porque toda vez que a gente fala em Enem aqui no portal Tempo Online, é sinônimo de gente participando, Tá né? difícil escolher. Posso começar com duas? Vamos lá. A primeira é do Daniel Oliveira. Ele pergunta se é possível treinar em casa para fazer redação. Bom, redação é muita leitura e muita escrita. Então, o que eu tenho a dizer, quanto mais a pessoa lê, mais ela escreve, melhor ela consegue. Treinar especificamente para uma redação do Enem, a gente tem o guia do candidato, que fala alguns princípios, está no site do INEP, que é o inep.gov.br. Ele deve ler esse guia, porque esse guia é muito claro para o candidato sobre os critérios de avaliação da redação. Que é um princípio da avaliação também é o seguinte, você é avaliado, você tem que saber em quê. Eu não posso cobrar de você uma coisa que você não sabe. Né? Então lá tem todas as 5 competências da redação, acho que é importante pedir alguém para ler
E é muito importante pegar isso, porque o seu texto sempre está muito claro para você e para o outro. Né? Pede alguém para ler, fala o que você acha, não precisa ser ninguém técnico da área. Fala assim, o texto está claro? Completamente claro. O que eu quero dizer isso? Né? Verbaliza. E fala, você não está dizendo isso. Ou você está dizendo. Você pode ser um amigo, o pai, a mãe, Você alguém quase um em exercício casa. jornalístico, professor, porque é o que a gente faz aqui no dia a dia de um jornal, que é escrever e demonstrar para os outros se aquilo está plausível, se está inteligível acima de tudo. Exatamente, exatamente. A clareza do texto, né, ela é construída muito pelo leitor. Porque para mim está muito claro. Na hora que eu estou escrevendo, faça um rascunho. O rascunho é interessante sempre, porque você dá uma burilada, uma lapidada no seu texto. Né? Não entregue o texto sem passar limpo, repensar, ver se os parágrafos têm princípio, meio e fim. Cada parágrafo tem que ter princípio, meio e fim. Não é só o texto com princípio, meio e fim. E ler e escrever, Daniel Oliveira, né? Isso. Que é a pergunta. E o Felipe pergunta se a redação deve ser feita antes ou depois do restante da prova. Bom, essa questão é individual. Se você se sente mais capacitado para poder fazer antes, faça antes. Vamos lembrar que, como o professor Pinta disse, a gente gasta muito fosfato para responder as questões. E gasta muito fosfato também para fazer a redação. Então a pessoa tem que saber o que é melhor para ela. De repente dar uma equilibrada não seria uma alternativa? Equilibrada, Responde um pouquinho, exato. aí quando sentir que está se cansando ali das questões de múltipla escolha, porque isso também é cansativo, né? São questões geralmente de muita leitura, principalmente das provas de ciências humanas, aí dá uma paradinha, faz a redação para dar uma respirada, depois volta a responder questões de múltipla escolha. Um meio termo pode ser uma alternativa? É uma saída, é uma estratégia. Né? Eu acho que cada examinando ele vai estabelecer na escrita do texto e na resolução da prova a sua estratégia de sobrevivência, porque é uma estratégia de sobrevivência. Né? Eu estou concorrendo com as pessoas, né? Eu não sou amiguinho nessa hora. Eu tenho que dar tudo, né, o máximo possível que eu conseguir para poder fazer um texto coeso, coerente, com o princípio, meio e fim, com a proposta de intervenção, que é o que diferencia o Enem das outros tipos de redação, né, que tem que ser um texto dissertativo, argumentativo, tem que ter argumentação e tem que ter a proposta. Essa é uma pergunta que aparece muito. Né? O que eu faço primeiro? E a resposta, eu acho que para nós professores é inevitável. Né? Você tem que se conhecer. Acho que o candidato ele tem que fazer uma análise, se conhecer, saber em que ele é melhor, o que vai torná-lo mais seguro ali, né? Vai deixá-lo mais seguro, porque é uma prova longa, cansativa, e a ansiedade é uma das coisas que o prejudica. Então, ter uma reflexão, olha, eu sou bom nisso, eu vou manter um controle nisso, meu desempenho vai ser legal nisso aqui, para que ele faça essa escolha, né? Então, por isso que ela é individual. É até uma questão que eu gostaria de levantar, professor Pinto, em relação à prova de ciências humanas, porque, como eu disse, agora há pouco são provas geralmente com questões extensas, são questões, às vezes, que demandam muita leitura, e uma leitura muito atenciosa, muito criteriosa, muito criteriosa, melhor dizendo, por parte dos candidatos. Existe uma técnica para se manter essa concentração, até porque à medida que o tempo vai passando, a prova é longa, ainda tem a preocupação de uma redação que o aluno, o candidato vai fazer. Como é que ele faz para manter essa concentração, para não perder o foco ali no meio de tanta questão? Olha, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que ele tenha treinado isso aí muito antes. Né? Não é uma situação que é fundamental que ele tenha feito simulados antes, que ele tenha conhecimento dessa prova antes, se ele puder já ter feito outras vezes o Enem, para que ele tenha domínio do universo, isso vai ajudar. Treineiro, tudo claro, isso vai ajudá-lo para ter o quê? Para naquele momento ele estar mais tranquilo e ter mais foco. Né? Outras atividades podem ter ajudado, além de simulados. Tem pessoas que se organizam, né, em casa, horários, simulando horários dele de estudo. Acho fundamental aquelas questões do sono, né, de chegar antecipado, de sentir o lugar,
para que tudo possa permitir. Agora, na leitura da questão, é um treino mesmo, existe uma técnica para que você leia com objetividade. Né? Quando falamos aqui do apontamento do que ele deve buscar, é para isso. Se eu saio lendo, tentando aprender tudo, né? Tudo e nada, muito próximo se você faz essa leitura. A linha tênue, né? Você faz essa leitura desesperada. Então, é uma objetividade na leitura. O que eu estou buscando ali? Quais são as informações fundamentais? Por exemplo, não tem como eu compreender um texto de história sem que eu domine a ideia de contexto. Eu tenho que buscar de que contexto está tratando a questão ali. Né? Eu tenho que ver quais são os conceitos que estão ali sendo colocados. Então, eu tenho que ter uma leitura de busca, saber o que eu estou buscando. Por isso, eu estou fazendo esses apontamentos aqui. Marcelo, o que você planeja para a hora da prova? Vai levar um chocolatinho, vai levar uma barrinha de cereal, um pouquinho d'água? O que você imagina? Até para que você se mantenha alerta ao longo dessas horas, assim, que quase que não passam para quem está ali fazendo. Ao longo do ano, né, a gente treinou muitos simulados, a gente fez praticamente 8, 7 simulados, e eu sempre levei tentando manter o mesmo lanche. Um isotônico, que eu acho que é mais digerível do que a água, se beber um isotônico é mais gostoso, ou um suco que a pessoa gostar, e eu levo coisa rápida de comer. Às vezes só um pão com alguma coisa como, ou então umas torradinhas, aqueles biscoitos pequenos. Nada pesado, Nada que igual um chocolate, às vezes com água. Eu vejo a pessoa tomando e eu até arrepio do outro lado da cadeira, porque é tiro e queda, né? Vai comer e não vai sentir bem. Então, coisas que te façam bem. A pessoa tem que saber também, o almoço, né? Também tem que ser uma coisa leve para não dar sono depois da prova. Então, tudo isso tem que ser planejado. Professor Prazeres tinha até feito um sinal ali quando o professor Pinta... Continuando o que o professor Pinta falou, acho que ele falou coisas interessantes. Lembrar os examinantes do seguinte: se não está dando conta de uma questão, abandone. Vá para frente. Isso é uma estratégia interessante. E tem uma outra da psicolinguística para questões de múltipla escolha, que a gente indica, às vezes, para quem está sendo examinado. O momento da prova, principalmente no certame, uma das maiores provas do mundo, que é o Enem, acho que só perde para a prova nacional da China, é o seguinte: o aluno lê primeiro o comando e as alternativas, para depois ele voltar no texto. O que acontece com isso? A sua leitura ela é mais direcionada. Né? Você vai ler... Com foco. Com foco. Você tem que fazer o quê numa prova dessa? Acertar. Né? Então, essa é uma estratégia que a gente costuma ensinar para o estudante. A gente quer que os nossos estudantes se deem bem na prova. Né? Então, lembrar disso. Tá aí uma dica interessante para você que vai fazer a prova. Não está dando conta, pula, vai, depois volta, e lê o comando e as alternativas, depois vai ler o texto. Isso facilita a vida de qualquer examinando e qualquer tipo de prova. E pula sem sofrimento, né? Não é aquela coisa assim, não tem tempo para dedicar. Não, estou deixando essa questão. Não, estou fazendo a próxima. Eu acho que essa positividade é fundamental. Essa autoconfiança. Claro. A ordem da prova também, que eles costumam falar muito dentro de sala, os professores, se a sua área é humanas, se você é bom em humanas, a chance de você conseguir acertar uma questão difícil de humanas, raciocinando em cima dela, é muito maior se você estiver descansado. E às vezes aquela questão de exatas, de naturais, que você provavelmente erraria se você estivesse descansado, é melhor você deixá-la de lado e garantir mais questões do seu simulado que você é bom. Então eu começo pelas minhas provas que eu sinto mais facilidade, né? No primeiro dia eu começo por humanas, faço simulado inteiro, não gosto de misturar a prova. E no segundo dia faço matemática, faço a redação, que eu tenho mais facilidade, e linguagens que eu costumo errar mais, eu já deixo para o final, porque errar 10 ou errar 15 é melhor do que perder umas questões fáceis da prova de matemática que eu podia acertar. Trocando estudo em miúdos, o importante é a pessoa perder o mínimo de energia possível com essas questões que são difíceis de serem resolvidas. Ser prático. Rejane, o que mais temos aí de participação dos internautas para a gente tirar dúvida e prestar serviço? Cláudia Maciel pergunta: como é feita a avaliação da redação do Enem e com o que eu devo me preocupar mais? Bom, é uma pergunta, quase uma aula inteira, né, Marcelo? Mas é o seguinte, os alunos são avaliados em 5 competências, tem hora que eu me esqueço, eu tenho minha cola em relação a isso, que normalmente elas compreendem o seguinte: norma padrão, tem que usar norma culta, se ater ao tema
que está sendo proposto nos 2 textos. Normalmente, na prova do Enem aparecem 2 textos, um com só linguagem verbal e o outro com imagem, que é a linguagem não verbal. Ele tem que preocupar com a discussão que é apresentada entre esses 2 textos. Ter uma tese, que aí o que a gente vai colocar determinada posição que ele vai assumir e argumentar em cima dessa posição, né? E fazer a sua proposta de intervenção. Tá? Lembrando que tem um pouco de juízo de valor, sim, na prova do Enem. A proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. Né? É uma prova pública, é uma prova de Estado, ela tem os princípios que a norteiam, e um deles é o respeito aos direitos humanos. Tá aí uma dica interessante, até porque não basta dar opinião por dar. O achismo, eu costumo falar muito isso, que o achismo a gente já passou dessa fase. Precisa estar embasado, precisa respeitar uma série de... A gente não pode simplesmente sair por aí contra tudo e contra todos na hora de colocar um juízo de valor desse, né, professor? Acho que é essa a questão. A mesma coisa acontece na prova de humanas. Né? Você tem aluno que ele vai errar uma questão porque ele tem, muitas vezes, uma formação preconceituosa. Né? Por quê? Porque isso fere princípio de republicanismo, de democracia, de cidadania, os próprios que é um direitos humanos, valor professor Prazeres que falou. está dentro desses aspectos. Então, ele vai acabar errando uma questão também em ciências humanas se ele tiver uma formação precária, porque é uma formação precária, uma pessoa, né, que guarda intolerância, o preconceito. Ou a escola não passou por ele, ou ele não passou pela escola. Que esse é um papel fundamental, superar determinados preconceitos, ainda mais numa sociedade que tem uma diversidade igual a nossa. Então, por isso que o Enem valoriza isso nas suas questões, né, nos seus itens. A gente está caminhando para o final. Marcela, tira mais alguma dúvida? Ainda dá tempo para você que vai fazer a prova no fim de semana. Mais uma dúvida sobre a redação. Essa questão da tese, eu preciso necessariamente argumentar dos 2 lados, fazer um plano do confronto, né, que os professores gostam de falar, ou eu posso fazer os 2 parágrafos do desenvolvimento, focando mais nessa argumentação, fazer uma coisa mais concisa. Exatamente isso. É a segunda. A segunda alternativa. Não tem que defender 2 pontos, não tem que confrontar. Você já pode dar a sua opinião, argumentar e defendê-la e apresentar uma proposta de intervenção em cima disso. Não há necessidade, então, de colocar 2 ideias para brigarem só ao fim? Não é uma dissertação, né? É um texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Eu queria só lembrar uma coisa que às vezes os estudantes me perguntam muito em relação a determinadas coisas que parecem meio banais. Eu vou tentar ser rápido aqui para poder auxiliar as pessoas que estão participando, e a Marcela também, mas eu acho que você já sabe isso. A questão do título, ela não é necessária, tá certo? Lembrar, a letra do candidato ela tem que ser legível. Se é letra de forma, letra não sei o que, letra legível e que se distinga letra maiúscula e letra minúscula. Coisas básicas, certo? Porque o sujeito só escreve com letra de forma. Na hora da prova ele vai tentar fazer uma letra cursiva. Aquilo não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai prestar, como se diz, né? Então lembrar disso, lembrar da norma culta, sim, e lembrar uma coisa que eu acho que é muito interessante, da clareza sem sofisticação, porque as pessoas às vezes tentam ser muito sofisticadas, então no meio do texto ele coloca uma palavra tipo assim, odiernamente, e o texto dele não cabe aquela palavra. Então você tem uma inadequação vocabular que matou o texto do sujeito. Chique é o texto que a gente consegue entender, né, professor? Exatamente. Para a gente resumir. O que mais a gente tem aí, Rejane, de participação? Pergunta, vamos lá. Vamos com mais 2 aí, para a gente privilegiar os internautas. A gente dá uma escapadinha no tempo, enfim, acho que vale a pena, o assunto permite. O Robert, de BH, pergunta: com a experiência de vocês, quais são os palpites para o tema da redação deste ano? Inevitável. Olha, tema de redação, eu vou deixar para o professor, né? Prazer. Está ficando em cima do muro, professor Pinto. Mas eu acho, no caso de ciências humanas, algo que vale a pena dar uma lida, uma olhada que tem sido presente na prova e crescente, é a questão sobre o patrimônio,
que é pouco estudado nas escolas, pouco analisada, o conceito de patrimônio histórico, de memória, né, patrimônio material, imaterial. Então, os alunos precisam refletir mais sobre isso. Eu acho interessante que dê uma lida, dê uma pesquisa, tá? Dê uma pesquisada. Professor Prazeres, o que dá para arriscar? O senhor arrisca? Não, eu não arrisco. Mas é o seguinte, historicamente a gente tem que o Enem coloca em debate assuntos atuais. Ano passado foi a questão da web na vida das pessoas, né? Então a gente tem que, como eu já disse no início da nossa conversa, se ater ao o que pulula e qual o assunto que está sendo agora contemporâneo, né? É muito em relação a isso. Eu tenho um palpite. Vamos lá. De repente vai que se acerta. Um palpite feliz. Vamos fazer um bolão? Pode ser uma boa. Bom, na verdade não é um assunto tão direcionado. São sempre temas polêmicos, né, que eles gostam de abordar. Há 2 anos atrás foi trabalho, falando um pouco da questão da escravidão, né, contemporânea e tudo. Ano passado foi sobre internet. Então esses 2 temas a gente tem quase certeza que não cai de novo. Sobrou meio ambiente, que eu acho que pode cair com certeza. Mas eu acho que assim, não meio ambiente para falar não só do Brasil, mas uma questão da demanda energética global, né? E um outro tema que eu também acho, pela questão da Síria, dessa primavera árabe, né? A questão dos direitos humanos e da religiosidade também. Pode ser alguma coisa que pode cair. Eu não sou um entendido do assunto, mas eu diria que são bons palpites. Sim, com certeza. Mais uma pergunta, Regiane, para a gente encerrar? Tem uma bem específica, assim. Diz, não gosto muito de escrever textos longos. Como me preparar para a redação? Débora Campos, de BH. Bom, Débora, o texto da prova do Enem não é um texto longo. É uma página só. Você tem que tentar buscar desenvolver, porque tem uma questão que é avaliada dentro da redação, que é a questão da progressão. Você tem que trazer para o seu leitor informações que ele não possui. Então, a gente sempre fala, estou tendo dentro do parágrafo, dentro do meu texto, o princípio, o meio e fim, eu estou sendo claro dentro do que eu coloco, isso é muito importante. Eu não deixar que o meu leitor vá cair no abismo. É quando você chegasse na beira do precipício e falar, e aí? É o que você quer dizer. Lembrar da progressão temática e da progressão dentro do parágrafo. Lembrando que a gente pode ter redações com 15 linhas muito bem escritas, muito bem desenvolvidas. Né? O corte no Enem é até 7 linhas. Quem escrever menos de 7 linhas tira 0 em redação. Né? É o em branco. Até 7 linhas. Lembrar, eu acho que é sempre importante isso, impropérios, respeito é bom e todo mundo gosta. Né? Então, eu acho que a pessoa consegue, se ela tem uma capacidade de síntese boa, ela consegue fazer um texto com 15 linhas, desenvolvendo bem uma ideia. Muito bem, a gente vai caminhando então para o final desse videochat que tentou trazer a você, internauta do portal O Tempo Online, informações e prestação de serviço acerca do Enem que vai ser realizado neste fim de semana, sábado e domingo. São 5.900.000 candidatos em todo o Brasil, somente aqui em Minas Gerais, 653 mil pessoas. Professor Eberton Sabino, professor Pinta do Colégio Magno, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço muita oportunidade e muita sorte a todos os candidatos. Professor Luiz Antônio dos Prazeres, o professor Prazeres do Centro Pedagógico da UFMG, que inclusive já atuou em coordenação da correção da redação do Enem. Obrigado pela presença, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado aos companheiros de mesa, muito confortável a conversa. Marcela Trópia, que é estudante lá do Colégio Magnum, uma das 5.900.000 pessoas que vão prestar o Enem neste fim de semana. Obrigado pela presença, boa sorte, sucesso para você nessa caminhada. Muito obrigada, espero que todo mundo consiga ter sucesso, né, na sua caminhada, que não seja para entrar na faculdade, mas que seja para mais um treinamento, né, que o Enem é um ótimo treinamento mesmo. Com certeza. Regiane Aires, minha parceira de sempre aqui nos videochats do portal Tempo Online, obrigado pela parceria de sempre. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigada a todos pela presença.
Lembrando que na sexta-feira, também por volta das 11h30 da manhã, tem mais um videochat para você, candidato ao Enem, para você, pai também, porque pode interessar e muito aos pais dos candidatos, para você se informar, para você saber direitinho como é que vai acontecer tudo. Lembrando que a gente também tem uma cobertura completa no site do portal do Jornal O Tempo, otempo.com.br, e também ao longo dos próximos dias nas páginas do Jornal O Tempo e também do Jornal Super Notícia, uma cobertura completa a respeito de tudo aquilo que vai acontecer no Enem. Até a próxima, obrigado pela companhia.